boa noite. Sextou aqui no Mission Day. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso segundo programa. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós temos aqui uma convidada mega especial, gente. Eu tô muito feliz dela estar aqui. Ela que é mãe, missionária full time. Você sabe o que é isso? Nós vamos descobrir agora. Com vocês, Jaqueline Alves, mais conhecida como Jaque. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada. Eu também estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Olha, para mim é uma alegria você estar aqui, tá? Você é uma preciosa amiga, em primeiro lugar, tá? Sou muito honrada de você estar aqui no nosso podcast. E que tudo diz menção a você, né? Porque é um Mission Day e você é uma missionária full time. Explica pra gente, primeira perguntinha. O que é missão para Jaqueline? Então, missão é uma incumbência de Deus para todos os cristãos, né? Na verdade, a missão, ela não é nossa, né? A missão, ela é de Deus, né? Fala-se muito sobre até a Mission Day, né? Que é a missão de Deus. E nós somos cooperadores da missão de Deus na Terra. Essa missão é dada para todos os cristãos, porém existe uma parcela dos cristãos que foram chamados para viver em tempo integral para a missão. Então, eu faço parte desse grupo aí, eu falo que sou um grupo dos anormais, dos anormais. Existem os crentes normais que desenvolvem a missão no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Devem fazer, né? Na verdade, eles devem fazer. Não sei se estão fazendo. Se estão fazendo, você já não sabe. Eu só sei que eles deveriam fazer. Não sei se isso tá sendo feito. Jaque, então você contou pra gente o que é missão e por que missão? Por que missão? Como eu falei, a missão está no coração de Deus. Então, assim, quando eu me converti, eu entendi que eu tinha sido chamada para me dedicar 100% a cooperar com o Senhor na missão do Senhor, que é salvar os perdidos. Então, eu recebi esse chamado do Senhor, disse sim, e estou aí, fazendo o que está no coração de Deus. Porque quando a gente ama alguém, a gente quer realizar os desejos do coração dessa pessoa. Que lindo isso. E eu entendi que o coração de Deus batia por vidas. E que ele tinha me chamado para poder colaborar com ele para que vidas fossem alcançadas. Olha, interessantíssimo você falar isso, porque é a próxima pergunta. Hoje você é missionária 100%. Explica pra gente como que nasceu esse chamado 100%, como que você identificou que verdadeiramente o Senhor te chamou para você ser missionária integral? Quando eu me converti, né, eu era muito louca, né, no mundão, cheguei na igreja sanguínea, querendo fazer tudo, agitada o tempo todo, e eu falei, cara, sou missionária, porque eu comecei a ouvir as pessoas falando sobre missão, fazer o bem para o outro, pregar o evangelho, então meu coração logo aqueceu. Porém, depois de 5 anos, eu comecei a ouvir o Senhor falando comigo que tinha chegado o tempo para eu viver integral. Eu era uma crente normal, né, como eu falei, final de semana eu fazia umas ações missionárias, Sim. Natal eu dava presente para as crianças, ia na comunidade, dava presente no Natal, na Páscoa, todas as datas comemorativas eu estava na comunidade. Só que depois, quase 6 anos convertida, o Senhor falou para mim que queria que eu me dedicasse mais, que o que eu estava fazendo ainda era pouco. E aí eu decidi, ouvi ele falando comigo, pedi várias confirmações. Tem que ter, né? E ele confirmou, né? Aí eu falei, tudo bem, Senhor, eu vou aí pedir conta do meu trabalho. Eu estava no trabalho dos meus sonhos, né? Gente. Não era o trabalho, mas era o meu sonho. O seu sonho. Era o meu sonho. Eu queria trabalhar numa empresa que tivesse uniforme, que tivesse crachá. Quando eu estava lá quase 1 ano, Deus falou, agora chegou o tempo de você trabalhar comigo. Não é trabalhar pra mim, né? É trabalhar comigo. Comigo, né? Porque isso também é uma coisa que eu sempre gosto de salientar nas conversas que eu tenho com todo mundo. O Senhor Sim. não nos chama para trabalhar para Ele. O Senhor nos chama para trabalhar com ele. Então, assim, depois de 6 anos de convertida, ele falou, agora bora trabalhar integral comigo. Já que é bem desafiador, né? Porque você hoje, você não tem rendimentos externos, né? Você não executa nenhuma função como funcionária em alguma empresa privada, o que seja. Como que é viver 100% de missão? E agora é uma curiosidade que eu acredito que todo mundo tenha. Sim. Como assim?
Sim, todo mundo tem essa curiosidade. Eu acho legal quando me perguntam, né? Porque tem gente que não pergunta e fica criando as suas conclusões, né? Ah, já que tem amigos ricos que devem bancar ela, a igreja deve bancar. Várias coisas as pessoas pensam e não perguntam. Eu gosto quando as pessoas me perguntam. É viver por fé todos os dias. Uau. Todos os meses eu não sei de onde vai vir, mas sempre vem. Né? Eu vou fazer agora 10 anos em missão. 10 anos. 10 anos em missão. E em 10 anos eu não tenho uma renda fixa. 10 anos Deus envia a pessoa de N lugares da onde eu menos imagino vem. E é assim que eu vivo, fé todos os dias. Esse mês eu pago todas as minhas contas. Uau. E mês que vem eu não sei como que eu vou pagar. Isso 10 anos. Já que isso é bem surreal pra gente que hoje exerce uma função em alguma empresa e a gente conta com aquele valor para estar suprindo as nossas necessidades, né? E você está me dizendo que você não sabe de onde vem, mas em 10 anos nunca faltou. Nunca é isso faltou. Que você está dizendo. É, nunca faltou. Gente, Deus sempre é de forma é assim. extraordinário demais, né? É impressionante. Se eu fosse contar as N formas que vem o dinheiro, eu ficaria aqui a noite toda, né? Porque todo mês tem uma história de milagre. Ai, é milagre, que coisa milagre. mais linda. E às vezes a gente ora tanto por milagres, né? Eu conversei com uma pessoa esses dias, que ela falou assim, ai, eu queria tanto voltar a ver milagres. E eu fiquei pensando, cara, minha vida é um milagre. Porque todo mês eu não sei como que eu vou pagar minhas contas. E todo mês Deus faz um milagre. De onde eu menos imagino, como eu falei. De onde eu menos imagino, vem. Ô, Jaque, então, olha só que interessante você está falando para mim, porque isso mexeu muito comigo agora. 10 anos, nunca faltou o pão, nunca faltou a vestimenta para você. E aí, cada dia mais, você vai vendo a testificação da voz que falou com você. Porque, como que... Eu tenho essa curiosidade, como que você discerniu que Deus falou com você? É uma longa história, né? Não, mas assim, resumidamente, que você falou assim que Deus falou com você e você abriu mão, né, de imediato. Então, você, ainda que você pediu alguns direcionamentos, que isso é sábio a gente fazer, mas como foi esse feeling, assim? Eu falo para todo mundo, para todo cristão, tem que buscar intimidade com Deus. Para mim, não tem como ser cristão sem ter intimidade com Deus. Então, assim, em todo tempo eu tô pedindo Deus para falar comigo. Quando eu abri mão do meu trabalho, algumas pessoas falaram assim, ai, Jaque, eu tô pensando em ser missionário também, fazer igual você fez. Sim. Aí eu falei assim, Deus falou com você? É porque para mim é muito claro quando Deus fala. Sim. Sabe? Deus fala comigo, chegou o tempo. Então, quando ele fala para eu fazer algo, eu sei que ele vai fazer o restante. Tem que ter intimidade com Deus. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa intimidade com Deus. E quando ele fala alguma coisa comigo, eu vou pedir confirmação, né? Para ver se não é algo da minha cabeça. Sim. E ele sempre me honra naquilo que ele fala para eu fazer. Maravilha. E com o tempo você vai desenvolvendo esse relacionamento, né? Sim. E sabe como é que ele se move, né? É maravilhoso você ouvir Deus, assim, é muito bom. Olha, eu comecei o nosso podcast falando que você é mãe. Você tem um filho de que idade? 23. Uau, olha um rapazinho! 2000. E como que a família olha pra você, como que a família enxerga a missionária Jaque? Porque deve ser bem desafiador, né? Quando eu pedi conta do meu emprego, né, para poder me dedicar 100% ao Senhor, ele tinha 14 anos, né? E foi assim, além de eu ter que entre aspas, né, eu me sustentar, ainda tinha um filho. Isso Nossa. E na época até as pessoas da igreja falaram que eu era louca. Da igreja que você congrega? Eu congregava na época, tá. né? Eu morava em outra cidade. Sim. E na época, já que você é doida, como que você vai fazer isso? Você paga aluguel, você tem filho, né? Porque como até você abandona, assim? como você falou, não basta, são 10 anos o Senhor não só me mantendo, mas também me dando condições de sustentar o meu filho. Até ele ser menor de idade, era eu que sustentava ele, né? E então, assim, na época a igreja também não entendeu. Muitas pessoas da igreja não entendeu. E eu falava assim, caraca, tem um monte de história aqui na Bíblia de pessoas que vivem pela fé e tal. E agora que eu vivo pela fé, as pessoas da igreja... E eu, assim, vim do mundo muito louca, não entendia nada de Bíblia. Eu lia uma coisa e as pessoas da igreja eram contra as coisas que eu lia. Foi muito louco. Então, assim, o meu filho era adolescente, né? O Senhor nunca deixou faltar nada.
Mas teve uma vez que me marcou muito, muito, muito. Foi muito doloroso. Que eu lembro que quando eu trabalhava eu tinha plano de saúde, ticket de refeição e tal, não sei o quê. E eu, assim, Deus me mantém em tudo. Só que, assim, o missionário, ele tem que saber administrar também. Não é porque o Senhor te mantém que você vai viver esbanjando. Então, assim, né? Essa luz acesa, não sei o quê. Olha, economiza isso e tal. Eu acho que todas as pessoas fazem isso, né? Ou deveriam fazer, né? Só que o missionário, como eu falei, ele tem um milagre, mas ele tem que administrar o milagre também. Super dica. Tem que administrar o milagre. Sim, eu tenho respaldo bíblico para isso. Mas uma vez isso partiu meu coração. Eu lembro que eu falei com meu filho para economizar alguma coisa, ele era adolescente, né? E ele falou assim, se você não tivesse escolhido essa vida para você, a gente não precisava estar economizando assim. Nossa, nem ele imagina o quanto que aquilo veio como uma flecha no meu coração, sabe? Porque assim, naquela hora ali eu falei, Senhor, mas eu escolhi obedecer. Foi muito, muito, muito difícil. Porque era plano de saúde. Sim, tinha ticket de refeição que podia ir gastar só com besteira e tal. Não tinha essa economia tão grande enquanto agora missionária, né? Sim. Então aquilo ali veio com uma flecha, me feriu bastante. Hoje em dia, né, que ele já é jovem e tal, ele entende mais que foi uma escolha que eu fiz. Mas ele fala, poxa, mãe, você tem que pensar em quando você ficar mais velha, como vai ser e tal. Ele sempre fala isso pra mim. Hoje ele respeita o que eu faço hoje, mas ele fica preocupado com o meu futuro. É natural de um filho, né? De todo mundo, porque olha assim, quer algo palpável que vai te respaldar na frente, né? E eu também tenho essa preocupação, sabe? Mas como eu falei, é todo dia fé. Sabe? Fé todos os dias. Eu também penso, cara. Ou seja, você se move pelo abstrato. Sim. Não tem nenhuma plataforma para você pisar. Você vai pisando e vai colocando a plataforma para você pisar. Sim, não tem plano B. Não tem plano B. Não. Ô, Jaque, uma curiosidade. Você com esse sorrisão todo, toda cheia de vitalidade. O que te motiva a continuar, levantar todos os dias e decidir por missões? Decidir obedecer o seu chamado? Porque nem todo dia a gente está animado para fazer missão, né? Existe o dia mal, aquela coisa. Só que, assim, o que motiva hoje você, a todos os dias, você fazer o projeto que a gente vai falar logo, logo sobre o projeto que você está idealizando nesse ano? Eu sou apaixonada pelo Senhor, né? Eu sou apaixonada pelo Senhor. O Senhor me move, sabe? Assim, eu orava, eu sempre orei, Senhor, coloca o amor que o Senhor tem pelas pessoas, coloca esse amor no meu coração. Então, assim, o amor do Senhor pelas pessoas é tão grande que Ele colocou no meu coração. Então, por amor, a gente se move, sabe? Uma mãe, um pai que levanta todos os dias para trabalhar para sua família, ele trabalha por amor. Né? Ele sustenta a família por amor. E eu me movo por amor, mas um amor de Deus pelas pessoas. Sabe? Tudo que eu faço pelas pessoas não vem da Jaqueline. É o amor de Deus pelas pessoas que me faz fazer por elas. Sabe? Jaque, nós sabemos que você morou em Carapebus por 16 anos. Né? Conta pra gente como foi sua conversão, porque sabemos que foi um impacto para as pessoas. Né? Conta pra gente como que foi isso. Minha conversão é uma história que, mesmo depois de tantos anos, né, as pessoas até hoje contam o meu testemunho. Eu era muito doida, muito doida. Interessante, quando eu me converti, a esposa do pastor, ela foi na padaria. Aí ela falou que estava na padaria uma moça, coisa de cidade pequena, né, Carapebus, né? A moça da padaria falou assim, gente, vocês sabiam que depois que Jack Joy se converteu, a cidade ficou até mais calma? Gente, aquilo... Tinha um apelido? Meu apelido, eu tinha 2 apelidos, era Jack Joy e Jack Tequila. Gente, Tequila não precisa falar. Já se imagina, falar. não precisa, né? Então, aí o que aconteceu? Eu era muito doida, aprontava, bebia de segunda a segunda, trabalhava, mas bebia. Sim. Aí eu tive uma experiência com Deus já estava falando comigo, assim, Deus já falava comigo no mundão. Eu me converti, isso só ficou mais aflorado, né? E eu vim de moto de Macaé para Carapebus na carona de um amigo. E esse amigo, eu sentia, de Macaé a Carapebus, o meu corpo, ele ia no chão, e quando ele quase encostava no asfalto, eu sentia uma mão levantando ele de novo.
Uau. Isso até Carapebus. Quando a gente chegou em Carapebus, eu acordei. Fiquei descansada. Aí um amigo meu falou, desceu, né? E falou assim, Jaque, isso é muito doido, cara. Eu botava minha mão pra trás toda hora pra ver se você estava ainda. Porque a moto ficava leve. Ou seja, era a hora que ele sentia a moto leve, era a hora que realmente o meu corpo descia e eu sentia uma mão me levantando de novo. Que isso, eu sentia Jaque. o meu corpo, quando ele ia encostar no asfalto, uma mão levantava o meu corpo de novo. E ele falou, caraca, várias vezes eu achava que você não estava na moto mais, porque a moto ficava completamente leve. Por que você estava bêbada? Além do bêbado, eu estava com muito sono, porque isso era quase de manhã, era 5h pouca da manhã. Isso? A gente passou a noite aqui em baile, essas coisas, Sim. né? E a gente foi pra Carapebus, meu filho. Bêbado, tá agitado enquanto tá em pé. Agora, se sentar, o sono bate, Sim. né? Aí eu sentei na moto, aquele ventinho na cara, né? Aí cochilando em cima da moto. Eu dormi, tanto que quando eu cheguei em Carapebus, eu estava descansada. Era como se eu tivesse dormido Olha mesmo. só. E aí a mão me levantava de novo e era a mão do Senhor, né? E aí eu fiquei tentando ir na igreja, visitava, saía de lá e ia beber. Aí um dia, já tinha passado quase um mês, mais ou menos, eu falei, quer saber? Esse negócio de igreja não é pra mim, não. Isso no meu pensamento. Aí eu falei, esse negócio de igreja não é pra mim, não. Eu vou ficar no mundão mesmo, Deus tá no meu coração e tal. Aí uma mulher, bebendo na hora, ela falou, Jaque, tava aqui pensando, lembra aquela situação que aconteceu com você na moto? Aquilo ali foi Deus. E quando eu falei que eu não ia pra igreja, nesse pensamento que eu não contei pra ninguém, que eu falei que essa coisa de igreja era doideira, eu falei assim, e aquela vez que eu tava vindo pra Carapebus na moto, aquilo é coisa da minha cabeça, aquilo não tem nada a ver, eu acho que aquilo é coisa da minha cabeça. E a mulher foi e falou na hora, ela falou, Jaque, aquela vez que você veio pra Carapebus, aquilo foi Deus. Aí eu, caraca, eu nem queria ir na igreja. Falar com Deus aqui agora. Então, assim, Deus, ele me resgatou. Teve uma outra situação em Carapebus de uma pessoa que teve um acidente e ela ficou acamada. E essa pessoa, um dia, ela, não vou citar nome, né, que a gente vive numa cidade pequena. Ela, um dia, quando ela começou a beber, ela era bem novinha, e ela falou assim pra mim, Jaque, eu tô seguindo seus passos. E ela começou a beber, ela me tinha como uma ídola da cachaça, né? E aí ela falou que estava seguindo os meus passos e entrou no alcoolismo. E aí, quando eu me converti, essa menina teve um acidente, né? E aí Deus foi e falou comigo, se você não viesse para cumprir o propósito que eu tenho para você, eu ia permitir que isso acontecesse com você naquela vez da moto. Que isso, já. Deus falou muito nítido comigo. Então, assim, o Senhor realmente, eu vim pelo amor do Senhor. Ai, que graças lindo, a Deus. Que lindo. Eu vim pelo amor e tô aí, né? Foi essa resgatada. História. Eu tentei resumir, porque minha história de conversão é grande. Várias Mas pessoas... você só tá mostrando pra gente que é aquela passagem... retrata bem isso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20, eu acho, né? É um versículo da minha vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, antes você tinha um codinome, né? E hoje você tá aqui para mostrar pra gente que é possível. O Senhor resgata e mais que isso, Ele comissiona e hoje você é uma missionária em tempo integral. Sim, quem diria? Quem diria? Quem diria? Jaque, eu tenho uma curiosidade de saber o seguinte, se você morou 16 anos em Carapebus, e como foi essa transição de mudança para Macaé? Quando que houve esse insight, assim, porque o Senhor também mandou você vir para Macaé? Como que foi, né, para você vir para Macaé, mudar de cidade? Sim, ele sempre fala comigo, né? Eu falo que o Senhor, ele fala com todos, né, o tempo todo. É porque a gente que às vezes se distrai e não ouve as coisas que ele está falando, né? Então, quando eu vim para Macaé, ele também falou comigo, né? Eu já estava lá desenvolvendo um projeto social e Deus foi e falou comigo, seu tempo aqui acabou. O que eu precisava que você fizesse aqui, você fez. E eu imaginei que Deus ia me mandar para o Nordeste, para o sertão. Eu ia terminar minha vida numa cidade lá no sertão. Sertanejo, assim, né? Eu sempre imaginei isso. Vou ser missionária e Deus vai me mandar pro sertão. E aí não, Deus falou, você vai para Macaé. Porque no dia que ele falou, acabou seu tempo aqui, aí o Luiz, da Casa do Abraço, daqui de Macaé, ele foi em Carapebus no mesmo dia que eu orei e perguntei para Deus para onde eu iria. Eu falei, tá bom, acabou meu tempo aqui, para onde eu vou?
E aí o Luiz foi lá em Aí ele Carapebus. envia o Luiz. Aí ele falou, Jaque, tô precisando de ajuda lá na Casa do Abraço, a gente só tem um voluntário, tá muito difícil e tal. Eu falei, é esse o lugar. É esse o lugar. Aí fui orando, não dei a resposta a ele ali na hora, só que aí eu fui orando e Deus foi testificando no meu coração que era Macaé, o lugar que eu deveria vir. E ele sempre falando, sempre ele. Jaque, quais foram os maiores desafios enfrentados para você assumir a coordenação pedagógica da Casa do Abraço? Porque você veio de Carapebus para essa função, né? E conta pra gente como foi isso. Foi bem desafiador, né? Porque Carapebus é uma realidade, por mais que seja uma cidade próxima a outra, mas é uma realidade bem diferente. O que eu via, né, na Ilha Leocádia, que é bem comum nas outras comunidades, né, é pessoas armadas, essas coisas não são comuns em Carapebus, né, entre outras coisitas, Sim. né, que são comuns em comunidade, em Carapebus não tinha, então já começou por aí. E na Casa do Abraço em si, né, a instituição, graças a Deus o Luiz, né, que é o presidente, ele sempre me deu carta branca para poder desenvolver as atividades que eu precisava desenvolver. A tia Silvia, que é a mãe do Jefferson também. A equipe que tinha, né, que ficou na diretoria, eles me deram carta branca, então não foi tão difícil dentro da Casa do Abraço. Mas se é para citar algum desafio, voluntários, porque Carapebus a gente conhece todo mundo. Aqui em Macaé era várias pessoas, tipo assim, tinha médico que era voluntário, tinha pessoas de níveis muito diferentes do meu. Então, assim, eu sou mais povão, mais comunidade. Então, assim, eu tenho que me relacionar com um nicho muito amplo. Elitizado? Elitizado, vamos se dizer. São pessoas maravilhosas, mas que foi um desafio para mim. Né? Você tá ali tendo que administrar conflitos, né? Porque tem pessoas, tem conflito. Tem pessoas, exatamente. Pessoas, tem conflitos. As crianças também, né, são bem diferentes das crianças de Carapebus, são mais agitadas. Mas, assim, de 0 a 10 em relação a desafio na Casa do Abraço, nível 3. Porque o Senhor que fez. Sim. O Senhor fez, é porque eu sempre oro muito. Então eu vim debaixo de uma direção. E o Senhor me ajuda, porque sem o Senhor eu não consigo. Senhor, toma essas crianças diante de ti. Toma essas crianças. Senhor, toma os pais diante de ti. Então, assim, eu também vejo muito na Bíblia, lá em Tiago, se eu não me engano, é Tiago 1:5, que fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Isso. E eu faço disso daí uma oração. Então, quando eu fui para a Casa do Abraço, eu orava intensamente por isso. Senhor, me dê sabedoria para lidar com os voluntários, me dê sabedoria para lidar com as crianças, me dê sabedoria para lidar com os pais, porque é bem desafiador lidar com os pais. Mas quando a gente tem o Senhor, quando o Senhor está na frente, tudo flui, né? Tudo flui. Jaque, nessa sua passagem, tem alguma história que você possa compartilhar com a gente, que te marcou, né, sobre alguma criança, um adolescente, que houve uma mudança, né? Vou contar, tem muitas, né? Missionário tem a experiência, né? De testemunhos, né? Mas vou contar uma que envolve tanto a Casa do Abraço quanto Carapebus. Eu lembro que quando o Jefferson, o fundador da Casa do Abraço, faleceu, eu fiquei sabendo pelo Facebook, e aí eu fiquei sentada assim, olhando. Assim, eu e o Jefferson, nós tínhamos a mesma idade, ele era diretor de ONG, igual eu era, né, atualmente em Carapebus, e ele morreu, do nada, ele morreu. Gente, a minha linguagem é essa, assim, bem missionária, né? E aí eu fiquei ali parando, olhando pro Jefferson, chorando pela perda dele, né, que por mais que a gente não tinha como se ver sempre, né, mas tem um carinho, e chegou uma criança que há uma semana atrás estava sumindo uns brinquedos na ONG. E eu não podia ir diretamente na criança, porque quem me contou foi outras crianças. Só que aí eu chamei todas as crianças e falei assim, olha, tá sumindo os brinquedos aqui na ONG. Eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo. Então, vocês
prestem muita atenção no que vocês estão fazendo, porque tudo nessa vida o Senhor está vendo. Aí eu fiz toda aquela pegação do evangelho ali, né? O Senhor, ele nos olha o tempo todo. Vai chegar um dia que nós vamos prestar conta daquilo que a gente está fazendo. Aí fui falando isso, né, e tal, e deixei eles irem embora. E no dia que eu estava ali, olhando para a foto do Jefferson, quando chegou a notícia que ele tinha falecido, uma criança subiu com um saco cheio de brinquedo e falou assim, só que, deixa eu só falar que antes dessa criança chegar, eu falei pra Deus se valia a pena tudo que eu tava fazendo. Porque o Jefferson tinha falecido e eu falei assim, cara, meu destino vai ser igual ao do Jefferson. Você chegou a pensar isso? Pensei, na hora eu pensei. Aí eu fui e falei com Deus na mesma hora. Eu falei, Senhor, será que vale a pena toda essa correria, todo esse cansaço? E aí a criança subiu na hora e falou, tia, você me perdoa? Ai, que aí bonitinho. me entregou a sacola cheia de brinquedo. E aí o Senhor me deu a resposta, que valia a pena. Sim, valia a pena tudo que eu estava fazendo. Foi a resposta. Isso para mim foi uma experiência muito legal, porque eu falei, cara, cada palavra que eu falo aqui vale a pena. Então, tudo que eu faço, eu sei, porque o Senhor, ele nem sempre nós vamos ver os frutos, né? O Senhor, ele manda a gente semear, né? Mas vai ter algumas situações que a gente vai ver, mas outras não vamos ver. Não. Mas assim, nós enquanto cristãos, enquanto missionários, nós temos que semear. Então, essa história me marcou bastante. Teve uma vez também que a gente falou sobre solidariedade. Aí os voluntários abordavam de N formas o assunto solidariedade. E eu tinha ido fazer um passeio com as crianças, mas nós não conseguimos van, não conseguimos carro e fomos de ônibus, ônibus comum, né, da linha. Eu ganhei um book para fazer um book fotográfico com eles e levei 6 crianças. Eu acho que foi 6 crianças que nós fomos de ônibus. E o ônibus estava muito cheio, uma criança estava sentada no meu colo e uma moça estava com a bolsa do lado. E aí eu fui pedir a moça se eu podia segurar a bolsa dela, ela deixou, passou. Segue a vida, né? Aí um dia eu estava na ONG e falei para as crianças, eu quero que vocês falem para mim sobre solidariedade. O que foi falado sobre solidariedade aqui que vocês gravaram na cabeça e tal? E, cara, os voluntários abordaram um mês inteiro sobre solidariedade. Aí a criança foi e falou assim, tia, solidariedade é aquele dia que a gente estava dentro do ônibus e você pediu para segurar a bolsa da moça. Uau! Cara, aquilo ali me marcou muito, porque eu sigo a linha de evangelize em todo tempo e se preciso for, use palavras. O que isso pra mim quer dizer? Evangelize com as suas atitudes. Que fala muito mais. Muito né? mais. Então, assim, nós abordamos durante um mês sobre um tema. E elas não lembravam de nada que foi falado. Mas ela lembrou da atitude. Então, assim, a gente tem que falar do amor de Jesus? Sim. Tem que falar do evangelho, pregar o evangelho? Sim. Mas, paralelo às nossas palavras, tem que estar as nossas atitudes. Sabe? Porque isso tem que ter um encaixe. Casar, tem que ter um encaixe. Tem que ter um encaixe. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas ela me marcou muito, que a pessoa fala assim, o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, isso me marcou de uma forma bem, bem forte, sabe? Assim, que a gente, enquanto cristãos, a gente tem que prestar atenção no que a gente fala, mas também no que a gente faz. Porque tudo tem que ter um encaixe perfeito, sabe? Existe, de fato, a nuvem de testemunha nos observando. Sim. E naquele momento, a criança, Sim. ela observou você segurar a bolsa para a mulher. Sim. Então, assim, eu vi que tudo isso vale a pena. Cada atitude que a gente faz, se a nossa motivação é pregar o evangelho, é ser exemplo para as pessoas, tá causando algum efeito no coração das pessoas. Continue fazendo que... Ainda que você não veja o fruto. Sim, ainda que você não veja o fruto. Ver o fruto é bom, né? Porque reforça a nossa fé. Mas às vezes a gente não vai ver o fruto, mas continue fazendo. Ô Jaque, vamos falar sobre o seu novo projeto com mulheres, chama Mulheres em Ação. Sim. Esse projeto, Mulheres em Ação, que você está desenvolvendo também ali, né, na Ilha Leocádia? Sim. Conta pra gente, já tem testemunho de mulheres sobre esse projeto? O que seria esse projeto Mulheres em Ação? Então, o Mulheres em Ação, ele começou em Carapebus. Era um trabalho que eu fazia com as mães das crianças da ONG de lá. Aí eu desenvolvi um tempo lá. Depois nós desenvolvemos ele na fronteira,
num projeto que tem na fronteira. E agora ele vai ser iniciado na Ilha Leocádia, né? Lá na Casa do Abraço também. Eu era coordenadora na Casa do Abraço, mas agora eu só presto serviço na Casa do Abraço, né? Serviço que eu falo assim. Eu presto serviço missionário, né? Na Sim. Casa do Abraço. E esse projeto ele é muito legal porque ele evangeliza as mulheres, mas também ensinam elas a empreender. Muitas mães relataram para mim que elas não trabalhavam porque não tinham com quem deixar os filhos. Então, Deus foi e colocou isso no meu coração, de ensinar elas a fazerem algo quando os filhos estiverem na escola, que aí elas vão conseguir ajudar na renda familiar sem ter que deixar o filho com alguém. E essa é uma forma muito legal da gente evangelizar e, ao mesmo tempo, ajudar a renda da família, né? Isso, a gente trabalha com desenvolvimento social, né? A gente quer levar a palavra do Senhor, sim, que é ela que transforma. Mas a gente sabe que todos têm suas necessidades, né? Então, assim, a gente tem atuado tanto no desenvolvimento social, através do projeto Mulheres em Ação, quanto na pregação do Evangelho. E, para mim, o que me marcou das Mulheres em Ação... tem muitas histórias, né? Muitas. Uma delas é que uma vez veio uma moça chorando pra mim e ela foi e falou assim, muito obrigada, porque eu nunca fui numa festa tão linda como essa. E não era uma festa, era só uma mesa de café da manhã. Mas ela nunca tinha participado daquilo. Mas ela nunca tinha participado. E assim, como é adulto, a gente não conta tantas histórias, né, para poder preservar as pessoas, ainda mais porque eu estou na cidade que eu estou falando sobre ela. Talvez um dia eu estiver em outro lugar, aí eu conto as histórias daqui, né? Mas assim, tem muita história legal de muitas mulheres que se sentem amadas pelo que a gente faz. Porque a gente, enquanto missionário, eu fui evangelizada pelo amor de outra pessoa. Eu tenho uma tia que ela me amava tanto, ela não é minha tia de sangue, que eu comecei a ver o amor de Deus por mim através do amor dela. Então, hoje em dia, eu faço a mesma coisa. Eu busco amar as pessoas para que, através de mim, elas vejam o amor de Deus por elas. Assim como eu vi o amor de Deus por mim através de outra pessoa, eu quero ser essa pessoa que também vai ser o amor de Deus para outras. Gente, incrível demais, lindo demais essas histórias, Jaque. Jaque, nós estamos quase chegando no final. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta. Diante de tudo isso que você falou pra gente, o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que está nos vendo, como ele se torna um colaborador, um ajudador dessa obra missionária que você está desenvolvendo, né? E assim como você também é uma missionária full time, como a pessoa que está nos ouvindo agora pode interagir com você? Deixa o seu contato, deixa a rede social para que eles possam estar falando com você. Sim, então, o projeto Mulheres em Ação, a gente precisa mensalmente de ajuda no lanche, ajuda no material para poder, porque a gente dá oficinas, né, para elas poderem empreender, então a gente precisa de ajuda nessas oficinas, ajuda no café, que a gente faz um café bem bonito para elas. Lá no meu Instagram também tem videozinho, né, mostrando sobre como funciona. Então, mensalmente, se a pessoa quiser ser um parceiro fixo, doando um valor que ela escolher, 20, 50 reais, 100 reais, não importa. Né? O pouquinho que a pessoa doar pra gente vai ser suficiente, porque eu costumo falar que quando a gente vai comprar alguma coisa no mercado, a gente paga o mesmo preço que todo mundo, não é porque a gente é missionário que eles dão as coisas de graça pra gente. Então, se você der 10 reais, cara, aqueles 10 reais ali vai ajudar no pão, sabe? Se você der 5 reais, vai ajudar a gente a comprar uma fruta. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. Pode ser doação fixa ou a gente vai lançar lá quais são as necessidades daquele mês. Por exemplo, se for uma oficina de doce, aí a gente vai colocar o que precisa para ser feita a oficina de doce. Se for uma oficina de laço, a gente vai colocar o material da oficina de laço. E assim, a pessoa vai saber como ajudar de uma forma mais pontual. Pessoal, as redes sociais da Jaque vão estar passando aqui embaixo, tá? Para você estar interagindo, entrando em contato, para você ser um colaborador e um ajudador nessa obra missionária tão relevante aqui para nossa cidade. Jaque, eu quero agradecer a sua participação com a gente, tá? Foi uma honra receber você aqui. Sinta-se em casa, vai ter replay, volte logo, tá? Tem muito assunto pra gente falar aqui. Amém. Pessoal,
Aqui vai ser mais um Missandei para vocês. Até a próxima. Nos vemos na próxima sexta-feira.